Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria em receber aqui no nosso estúdio a Dri Conde, ela que é cartomante profissional, professora e treinadora comportamental. Dri, que prazer te receber. Prazer, Estela, me receber aqui também. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você hoje. Igualmente, você que veio diretamente de Juiz de Fora, verdade? Sim, Juiz de Fora. Uma carioca que vive em Juiz de Fora. É, eu sou uma carioca. O pessoal chama Juiz de Fora de Rio de Janeiro fundo, né? É o Rio de Minas Gerais. Você vê, é um pezinho lá, a gente só não tem praia. Mas eu vivo muito tempo fora do Rio já, eu saí do Rio na década de 90, já mudei muito, viajei muito o Brasil, mas acabei me estabelecendo lá em Juiz de Fora. Hoje eu já estou vivendo lá, deve ter uns 6 anos aproximadamente. Ah, muito gostoso. Dri, mas quem é a Dri Conde? Já sabemos que você é carioca, vive em Minas, mas quem é você? Pessoalmente e profissionalmente? Então, pessoalmente eu me identifico muito, né, como uma multipotencial. Esse é um termo moderno, né? Durante muito tempo eu fui aquela pessoa que tinha inúmeros interesses, conhecia várias coisas, tanto que as minhas formações profissionais, elas são muito diversas. Eu comecei, né, minha primeira formação foi magistério, né, naquela época o curso normal, né? E foi uma história muito engraçada porque eu fui fazer magistério porque eu não tinha matemática, né? E aí você sabia que você já era de humanas? Eu já sabia que eu era de humanas. Eu já tinha essa noção. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu já comecei no autoconhecimento ali. E depois dali mas eu acabei não exercendo muito tempo o magistério. Eu já entrei na faculdade, entrei muito cedo. O que hoje eu olhando para trás na minha trajetória, eu acho que foi meio que um erro, né? Porque eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Sim. E eu fui escolher fisioterapia porque também não tinha matemática. Então, e aí eu trabalhei durante muito tempo como fisioterapeuta, foram 10 anos de carreira e eu entrei numa área que eu não fiquei na fisioterapia, principalmente por conta da área que eu peguei, porque eu trabalhei com neurocirurgiões e eu trabalhava muito com paciente degenerativo, tal, aquilo foi ficando muito pesado. Mas me ensinou muita coisa. Tá. E aí eu precisava... Te deu uma base importante para o que você faz hoje. Me deu uma base, contar isso. Um fundamento para o que eu faço hoje. Alguns fundamentos do que eu faço hoje vêm dessa época em que eu trabalhei, né? E assim, foi um período, quando eu me formei, Estela, quando eu comecei a fazer a faculdade, início da década de 90, aí eu falava, você faz faculdade de quê? A fisioterapia, o quê? Não era uma coisa, hoje é um boom, é super conhecido. Na época aquela história era tudo mato, né? Sim, sim. E aí dali assim, depois eu transicionei, eu me casei, tive filhos, morei no Nordeste durante muitos anos. E foi lá que eu migrei para uma outra carreira, que eu transicionei. Tá. E quando a cartomancia entrou na sua vida? Como é que foi isso? Então, foi muito interessante, porque assim, desde muito criança, eu ficava fascinada com cartas, né? Minha mãe às vezes ia, cartomantes, e assim, eu ia com ela, né? Não tinha empregado, não tinha ninguém, então a gente andava atrás da minha mãe. E quando ela ia, né, e eu via aquela mulher abrindo aquelas cartas, né, e era muito cartas, não era esse baralho que eu uso, eram cartas de jogar mesmo, e eu ficava muito encantada com aquilo, eu falava, gente, como é que essa mulher pode ter essas respostas todas aqui? Tanta informação, como é que ela sabe da vida da minha mãe? Gente, não existia internet, né? Então, assim, ela não tinha como ela saber da vida da minha mãe, e ela falava coisas de que depois realmente aconteciam, eu ficava encantada. E tinha TV, tinha novela, livros, né? Então aquilo me chamava muita atenção. Só que eu não tinha acesso a isso. Eu não venho de uma tradição em que tem cartomantes na minha família, como alguns dos meus colegas. Eu não tinha a quem recorrer para ter esse conhecimento. E era um período, década de 1980, em que você não tinha o acesso à informação. Aí eu entrei eu comprei uma revista, juntei lá o Dia da Mesada. Lembra o nome da revista? Gente, essa revista que eu comprei foi uma revista chamada Bom Astral. Tá. Que era uma revista muito famosa, eu acho que era da editora Abril, se eu não me engano. Dessa revista, essa publicação, bem antiga, ela durou muito. Durou muito. E aí eu recortei esse baralho e tinha, gente, era um parágrafozinho sobre cada carta. Então eu que lutasse, né? E ali foi o meu começo.
Na cartomancia, minha iniciação na cartomancia. Autodidata ali. Autodidata, 100% autodidata. E com quem você jogava, Dri? Gente, às vezes as minhas primas, eu ia na casa delas, elas iam lá em casa e eu fazia. Ou seja, era uma brincadeira de adolescente, mas que você via muita verdade, você enxergava a realidade através daqueles símbolos, que é o que você faz hoje. Exatamente. Mas em que momento da tua trajetória você entendeu que poderia ser um caminho de vida, muito mais do que uma profissão ou do que um negócio? Que você entendeu que aquela era a sua missão? Então, isso demorou um pouquinho a acontecer. Durante algum tempo, aquilo ali, a cartomancia existiu na minha vida como algo paralelo. Né? Como todo multipotencial, eu sempre tive vários interesses. Então, ora eu estava com um hiperfoco ali na cartomancia, ora na literatura, mas ela sempre ficou ali. Eu sempre tive as cartas aí, conforme foi chegando a internet, eu fui conseguindo mais material, fui conseguindo me aprofundar e fiz contato com cartomantes que se tornaram autores também, né, fora do Brasil. E isso ali foi trazendo. E conforme eu fui estudando, fui me aprofundando na cartomancia, eu fui vendo que aquilo ali poderia se tornar para mim uma carreira. Só que eu nunca tinha, até então, eu não tinha pensado na cartomancia como uma carreira oficial, vamos dizer assim. Eu vinha ainda daquele... Como um hobby, talvez? Viveu na minha vida muito tempo como um hobby. Porque eu vinha daquele modelo de que você tem que estudar, fazer faculdade, ter uma profissão segura, né? E eu vivi tudo isso na minha vida, até que eu cheguei no burnout. Quando? Que ano? 2017. Gosto aqui de dados, de números. Eu sei que você não é muito da matemática, mas a gente gosta de marcar, né? Há quanto tempo você teve esse burnout que imagino que tenha sido a virada de chave? Foi a grande virada de chave. Foi em 2017. Eu já vinha tendo alguns sinais que eu fui ignorando. O burnout, ele é um processo, né? Ele, quando acontece ali a grande travada que você dá, você já chegou no limite do limite do limite. Emocional, físico, todos os sentidos. Então, isso em janeiro de 2017, nessa época eu já tinha me transicionado, eu estava no mercado financeiro, tinha um cargo de gestão, tinha muitas responsabilidades. Estava numa rotina assim enlouquecedora, extenuante, né? Tenho um filho, eu me divorciei em 2007 e então assim desde então ele ficou comigo e eu criei ele sozinha. O pai dele ficou lá no Nordeste e eu vim embora para cá, vim para Juiz de Fora. E nessa época eu não estava em Juiz de Fora, eu tinha sido transferida para a região dos Lagos, lá no Rio, e eu comecei a assim, não sentir bem, eu travava muito antes de ir para o trabalho, quando eu chegava no trabalho às vezes eu não conseguia sair do carro, e foi um processo até o dia em que eu não consegui levantar da cama. É uma depressão, beira a depressão, o burnout. Porque aí vem todo um processo, né, Estela? Eu tive o processo do burnout em si, que foi que você trava realmente, é como se você parasse de comandar o seu próprio corpo, né? Na verdade, você para, o corpo vira para você e fala, então você não vai parar, peraí que eu vou parar você. Olha. E aí eu tinha muita dor, eu sentia muita dor, fisicamente, assim, eu tinha dor no corpo inteiro. Depois eu descobri que essa dor do burnout tinha disparado uma fibromialgia. Que veio junto, no meio do processo, né? Como assim, eu perdi minha carreira, financeiramente foi um desastre na minha vida, eu não tinha rede de apoio. Tinha um filho. Tinha um filho que estava também numa idade muito crítica, que estava com 17 anos na época, minha filha é de 2000. Então juntou tudo, né? Naquele pacote e eu entrei numa depressão muito profunda. Eu entrei numa depressão, assim, com ideação de autoextermínio. Uau. Eu planejei isso, eu tinha os planos. Nesse momento mais difícil da sua vida, imagino que tenha sido. Foi. As cartas, elas estavam presentes? Você jogava para si? As cartas voltaram nesse período.
As cartas voltaram nesse período. Elas vieram, eu falo assim, que eu devo a minha vida e a minha sanidade mental a duas coisas. A literatura, porque eu também sou escritora, e as cartas. Uau. São as duas coisas que realmente me tiraram daquele lugar né, do fundo do poço. Do fundo do poço, sim. Eu falo que eu gosto de falar, eu uso um termo que é muito talvez mais conhecido atualmente, que é a noite escura da alma. É quando você entra num lugar em que você se sente absolutamente refém e você não sabe como você sair, você não tem saída nenhuma. E aí as cartas, né, que eu falo que isso aqui é o maior instrumento de clareza que a gente pode ter, né? Muito mais do que você vê por aí de misticismo, adivinhação, não, isso é um instrumento de clareza. Isso aqui me fez ter a clareza e a objetividade para traçar um novo caminho para mim. Olha que lindo. E tem a ver com símbolos, tem a ver com o nosso cérebro, Sim. com o que a gente já tem aqui dentro e com quem a gente consegue conectar, com quem, com as energias, mas não de uma maneira mística. E você fala muito sobre isso na internet. Quero trazer aqui para esse programa que é sobre empreendedorismo, mas que tem muito a ver com mentalidade. Sim. E com a antena que a gente tem aqui nesse órgão que é o mais importante. Sim. Do nosso corpo, né? E aí eu gostaria de saber essa parte. Aí você foi estudar neurociência nessa época? Também. Eu comecei. Então, aí eu comecei, né, nesse período porque eu fiquei, né, afastada e eu fiquei sem saber que rumo tomar. E aí eu falei assim, não, eu tenho um rumo, eu tenho as cartas. E aí eu mergulhei nisso. E nesse mergulho eu comecei voltei a estudar e aí eu tive, né, já era uma época em que eu já tive acesso a mais materiais, a mais literatura. Paralelo a isso, por conta do meu próprio da minha própria trajetória com o burnout, né, da minha própria recuperação, da terapia e tudo mais, eu fui estudar esses mecanismos da mente, a forma como, né, a gente reage, o que no meu comportamento eu podia mudar, a forma de pensar. E então nisso eu fui ao mesmo tempo em que eu fui construindo a minha condição pessoal, eu fui construindo o meu trabalho, reconstruindo o meu trabalho com a cartomancia. Isso era consciente? Você já estava fazendo com foco ali? Ou não? Durante um determinado tempo, não. Eu posso dizer assim, que durante uns 2 anos, mais ou menos, né, esse período ali de 2017 até o início de 2019, eu não tinha consciência, sabe? Era como se eu tivesse algo se formando ali no horizonte, uma nuvem, mas eu ainda não tenho consciência se aquilo ali é tempestade, é chuva, o que é. E aquilo foi se desenhando. Até que eu olhei e falei assim, não, pera, isso daqui tem potencial para se tornar um novo caminho para mim. Porque até esse período eu ainda vivia uma certa expectativa de voltar para o lugar onde eu estava. Para o mercado de trabalho formal. Formal. Exatamente. Você tinha essa crença limitante. Eu talvez. tinha. Eu tinha, na verdade, é porque eu não via saída, né? Tá, mas eu gostaria de tocar num ponto que você fala bastante também, que é o preconceito contra esse misticismo que é atrelado, né, atribuído às cartas. Sim. Mas a gente sabe que tem muito mais a ver com técnica do que com dom. Com dom, exatamente. Queria que você falasse sobre isso. Então, aí né, conforme eu fui estudando, porque assim como qualquer outra pessoa que entrou nesse mercado, né, nesse estudo, no período que eu entrei, ainda a linha que divide a técnica e o método era muito tênue. Tudo vinha muito de tradição oral. Então, só a partir ali dos meados dos anos 2010 aproximadamente, com essa descoberta da Mary Greer e dos baralhos, das origens e tudo mais, é que foi se construindo um corpo de saber desse baralho. A história do baralho. Coisa que o tarô, por exemplo, ele já tem um corpo de saber robusto, estruturado, e o Petit Lenormand não tinha. E aí isso foi se desenhando. E eu fui percebendo
Então, que esse instrumento aqui, ele tinha tudo a ver com a outra área que eu estava estudando, que eram a neurociência, as crenças, como funciona a nossa psique. Eu comecei a estudar muito o trabalho de Jung, então eu fui vendo toda essa conexão. O subconsciente. O inconsciente, como os símbolos estão dentro da humanidade, como as mitologias se comunicam. E esse baralho, você vê, um parênteses aqui, uma curiosidade. Se chama Petit Lenormand. Chama Petit Lenormand. Aqui, eu estou mostrando aqui na câmera, ó, Borel. A gente vai fazer o insert também, porque esse é um baralho específico que tem muita história. Tem muita história. Gostaria que você falasse um pouco sobre ele, que eu sei que tem muito preconceito também. Tem muito preconceito. Uma das primeiras coisas, do mais interessante desse baralho aqui, é que ele tem origem numa literatura cristã da época do Renascimento, chamada literatura emblemática. Olha só, e uma época super importante da humanidade, muito positiva, não é verdade? Exatamente. Que é o oposto das trevas, é a luz. Exatamente. Né? Você está saindo ali da chamada Baixa Idade Média, e entrando no Renascimento. Isso. E essa literatura emblemática, né, porque dentro do protestantismo, da filosofia protestante, o estudo era o grande caminho de libertação da alma. Só que a maioria das pessoas não sabia ler. Então foram criados os livros de emblemas. E esses livros de emblemas, qual era o rolê deles? Né? Eu vou pegar uma carta aqui para vocês poderem visualizar. O Petit Lenormand, ele tem o que a gente chama, né, essa imagem aqui, que é o emblema. Eu tenho o naipe e o número da carta. O livro do emblema, o que era? Ele tinha um emblema, uma figura, e em cima ele não era uma carta, ele não tinha o naipe, mas ele tinha uma máxima cristã. Ele tinha o chamado lema. Tá. E então, que aquilo é a mensagem principal. Era a mensagem principal. E ali, através disso, eles iam ensinando a moral cristã. E aí o tempo passou, essa literatura se disseminou ali pela Europa. E quando foi no final do século XVIII, lá 1799, um editor, ele era um editor de jogos de entretenimento, chamado Johann Caspar Hestel, criou um jogo, que era o chamado Jogos de Percurso, chamado o Jogo da Esperança. E nesse Jogo da Esperança eram exatamente essas 36 cartas, né? Porque não era um tabuleiro, eram cartas que eram dispostas formando um caminho. E exatamente as mesmas cartas na mesma ordem. Só que ele era um jogo feito para ensinar a moral cristã. E aí o Caspar lançou isso foi um sucesso. Corta ali para meados 1846 aproximadamente, que você tem, eu acho que a data está correta, a morte da Marianne Lenormand, que foi uma famosa cartomante e ocultista francesa, que atendeu, ela sobreviveu à Revolução Francesa, ela se aproximou de Napoleão, ela era a Josefina, a esposa de Napoleão, era cliente dela, e ela ficou muito famosa. E quando ela morreu, os editores de uma editora francesa de jogos chamada Grimaud aproveitaram a fama dela e criaram um baralho que disseram que era o baralho dela, chamado Petit Lenormand. Olha que história fantástica. Ou seja, foi uma grande jogada de marketing do século XIX. Já naquela época. Já naquela época. Olha a importância da história. Eu juro pra você que eu fiquei com muita vontade de aprender a ler essas cartas, porque eu amo história. E isso perpassa séculos. Sim, a humanidade. são séculos de história. São séculos de história e de conhecimento também. Sim. Se bem interpretados, a gente consegue entender a vida. Sim. Isso é muito lindo. Agora, ainda assim tem gente que tem preconceito. Tem, muito. Mas muito legal esse panorama histórico que você trouxe pra gente, Dri. Achei sensacional. Como é que funciona a sua primeira consulta? Então, eu geralmente eu atendo online, né? Porque isso eu consigo ter um alcance muito maior. E no atendimento a pessoa chega para mim, ela me traz o contexto. Eu sempre faço, né, 2 perguntas. A primeira é o que te traz aqui, né? E a segunda é a pergunta que eu falo, é a chave da clareza. Eu pergunto para a pessoa que se essa consulta for um sucesso, o que é que você vai sair daqui sabendo ou entendendo e que vai mudar do que você entrou aqui, né? Então isso a pessoa já pensa no que ela está buscando, ela já faz o exame.
Daí a gente abre, eu abro um primeiro oráculo, que não é esse, geralmente eu abro... Aí eu tenho vários lá em casa, não vou entrar nesse mote, mas eu falo que é um oráculo que vai dar o tom da consulta. Então é uma carta só e eu falo que é o diapasão, ele dá aquele tom do que a gente vai analisar ali. No segundo momento eu vou abrir essas cartas aqui numa configuração que a gente chama de mesa real, que é a leitura mais complexa que a gente tem, porque ela usa todas as cartas do baralho. Então ela funciona na base do posicionamento, as relações entre as cartas, e ali eu consigo abrir todo o panorama da vida de uma pessoa. Então vamos supor, você, Estela, vem fazer um atendimento comigo. Dri, eu tô com uma questão XPTO de carreira. Eu vou abrir a mesa real, vou fazer o estudo da sua vida, vou trazer, e ali a gente uma conversa guiada pelas cartas. Sim. Eu vou falar, Estela, tem uma situação assim, 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 isso faz sentido para você? Aí você vai falar, é verdade, isso tem conexão, e ali a gente vai fazendo as conexões. E vai te dando a clareza. E no final, né, eu vou fazer sempre a projeção de futuro. Eu falo que eu não falo em previsão, eu falo em projeção, porque a própria clareza que você adquire ali durante um atendimento já muda completamente as decisões que você vai tomar no futuro. Uma pessoa é capaz de tomar decisões ali, baseada naquelas informações? Sim, e é muito interessante que boa parte dos atendimentos que eu faço são profissionais em momentos de transição de carreira. Sempre de carreira? Muito, assim, é muito difícil eu fazer atendimentos no campo afetivo. As questões afetivas, elas geralmente aparecem de forma mais secundária, mas o meu público principal é o público que quer fazer transição de carreira. E olha que engraçado, porque você alinha ali com o seu burnout, né? Sim. Você se alinhou com essas pessoas que precisam dessa ajuda. Você teve uma dor, você conseguiu sair daqui que você falou, da noite escura da alma. Nossa, interessantíssimo. E agora você ajuda centenas, milhares de pessoas. Você tem ideia de quantos alunos ou alunas você já teve? Você tem foco em mulheres ou eu estou errada? Então, o foco principal da minha comunicação é para mulheres, né? Porque a gente vive essa realidade aqui no Brasil, a necessidade do empoderamento financeiro, do empoderamento da mentalidade das mulheres, né? Da própria libertação de vários tabus que a gente tem. Então, o meu foco principal de comunicação é mulheres. Tenho vários alunos homens, né? Mas a grande maioria são mulheres. Até hoje, eu tenho cerca de 600 alunas já que passaram pela formação comigo, em 9 países diferentes. O grande público que eu atendo hoje é principalmente fora do Brasil, é Portugal e Itália. São as minhas alunas e alunos fora do país, estão principalmente em Portugal e na Itália. E como é que funciona a sua formação? Quanto tempo dura? Então, a formação é uma formação profissional. A pessoa tem acesso a ela durante 2 anos, né? Ela fica hospedada na plataforma, na Hotmart. E a pessoa eu tenho uma parte, eu falo que ela é híbrida no sentido de que tem uma parte do conteúdo, a estrutura, o corpo de saber, ela está gravada já na plataforma, são 12 módulos de conhecimento, e tem a parte em que eu acompanho. Então, as minhas turmas, eu estou com uma turma em andamento agora, que foi a primeira turma a primeira turma em que eu comecei a ensinar essa técnica que eu comentei aqui, a mesa real, que ela é muito complexa. E então essa turma, elas tem um encontro comigo semanal de mentoria durante 6 meses. Então essa turma começou agora a mentoria começou em fevereiro, vai até agosto. Temos encontros então de 1h30 toda semana de mentoria, mais o encontro da especialização na mesa real, que são 2 horas semanais ao vivo, porque ela é essencialmente prática. Tem as imersões bimestrais, que é um sábado a cada 2 meses, que aí eu falo que é o estágio. A gente passa o sábado praticando cartomancia, porque não adianta teoria sem prática. Então eu divido em grupos, elas fazem leituras umas para as outras, eu entro, eu vou acompanhando, é o estágio mesmo.
E tem os hot seats, que são 2 hot seats por aluno, por ano, né? Um de 6 em 6 meses, para a gente ver estruturação de carreira, quais os objetivos. Então, e aí isso tem muito da parte comportamental, porque aí eu aplico o teste do Big Five, que é uma das teorias comportamentais mais, né, aceitas e mais estruturadas do momento. A gente traça o perfil do aluno para a gente entender como que aquela pessoa aprende, como que ela vai se desenvolver, quais os objetivos. E é muito interessante, Stella, nisso, porque eu tenho muito contato dentro de casa com o TDAH, meu pai e meu filho. E eu tenho alguns traços, mas né, não é tão assim. E pela formação, o material didático todo, ele ser muito visual, eu trabalho muito com desenhos, com imagem e tal, eu tenho vários alunos que chegam para mim e falam assim, Dri, a sua formação foi a melhor que tem, porque para mim que sou TDAH é o melhor jeito de eu aprender. O que é muito interessante, porque o saber ele está disponível de várias maneiras. Sim. A gente não precisa do tradicional para aprender. O ser humano é muito complexo. Sim. E muito diverso. E é muito bom Sim. ter pessoas que acessem, né, esse conhecimento de uma maneira tão alternativa perto do que a gente está acostumado. Sim, sim. Né? Então eu uso muito com elas e né, com os meus alunos, eu trago isso, né? Aí é o que eu falo, né? Voltando lá no início, que você falou das minhas formações, tudo aquilo que eu passei, né? As carreiras tão diversas, mas de cada carreira dessa eu fui trazendo um pedacinho. E que hoje está dentro da formação. Então eu trabalho com música, eu falo com elas que a gente faz a engenharia reversa das cartas. Ao invés da gente, por exemplo, abrir uma leitura, uma combinação e analisar, a gente pega uma música e analisa a música usando as cartas. A gente pega um texto e analisa o texto usando as cartas. Dá para analisar tudo, todas as histórias por meio das cartas? Dá. Porque o que o baralho é? O baralho é uma linguagem simbólica. Tá. Então, eu sempre explico para os meus alunos, quando chegam, principalmente aqueles que viram para mim e falam assim, eu não sei ler as combinações e tudo mais. Eu falei assim, quando você começa a aprender inglês, você sabe montar uma frase? Não, você vai ficar no The Books on the Table, né? Depois, com o passar do tempo, você vai começar a formar uma frase. Daqui a pouco você vai começar a pensar naquela língua. O baralho é uma linguagem, só que é uma linguagem sem letras, ela é uma linguagem simbólica. De imagens. De imagens, só que como toda linguagem, ela tem o seu ritmo, ela tem a sua estrutura e ela tem a sua gramática. E quando você domina isso, você domina o baralho. Você consegue ler as cartas você consegue de fato e a realidade. Exatamente, porque elas entram no nosso campo simbólico. Então, quando eu estou fazendo uma leitura para uma pessoa, eu estou acessando aquele campo informacional daquela pessoa. E a própria neurociência explica isso. Você tem, através da teoria dos neurônios espelhos, da sincronização neuronal, né? E de vários, né? Você tem, por exemplo, um livro que eu acho muito interessante, eu recomendo muito para as minhas alunas, que é Rápido Devagar, do Daniel Kahneman. Porque principalmente aqueles que vêm, né, porque eu recebo alunos que vieram de outras correntes, de outras linhas de estudos, e aquelas que ainda estão muito apegadas a misticismo, a intuição, preciso ter dom. Eu falei assim, lê esse livro que você vai entender o que é a intuição, que ele classifica como sendo o sistema rápido de processamento do cérebro. Então, assim, tudo... Que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Mas por que algumas pessoas acessam mais e outras acessam menos? Pela mesma razão que o cara que corre 5 quilômetros todo dia vai correr muito melhor do que aquele que não sai de casa e está sentado na frente da poltrona. Treino é tudo, né? É o treino. Treino é tudo. Tem alguma história, voltando um pouquinho ao que você falou das mulheres, que me interessa muito esse tema. A gente fala muito sobre empreendedorismo feminino, é um dos temas centrais desse programa. Tem alguma história de devolução da dignidade por meio do seu trabalho? Tem. Ontem, inclusive, eu abri uma caixinha no Instagram perguntando, falando assim, como é que a cartomancia mudou sua vida? Isso. E hoje de manhã eu fui abrir, né, porque chegaram várias respostas, hoje de manhã eu fui abrir uma e estava uma resposta que é uma resposta que eu já recebi de outras alunas. Ela fala assim, eu saí de um casamento abusivo através das cartas, trabalhando com as cartas.
Ou seja, e eu tenho algumas histórias, assim, algumas histórias de mulheres que viviam em situação de violência doméstica, mulheres que viviam em situações de abuso, de dependência econômica e que, através da cartomancia, conseguiram sair, reconstruir as próprias vidas. Olha que maravilhoso. Né? E é assim, é muito gratificante, eu fico muito feliz quando eu recebo um depoimento desse. E é muito legal porque isso atravessa gerações. Eu tenho 3 alunas que têm mais de 70 anos e que estão recomeçando a vida depois de 70. Interessante. Com a cartomancia. Olha, ou seja, tem mercado. Existe um oceano azul para quem quiser empreender nessa área. Existe. Porque não deixa de ser uma terapia, de fato. E tanto que eu tenho, né, por conta de toda a minha formação, além do atendimento com as cartas, dependendo da situação, eu também tenho o trabalho com as mentorias individuais, mentorias de carreira, mentorias de vida, né? O acompanhamento nesse período de transição de carreira, principalmente. É uma bússola para a pessoa. É uma bússola, exatamente. A palavra é essa, é uma bússola. É uma coisa para você se orientar ali no meio de um lugar em que você está num universo desconhecido. E muitas vezes com autoestima baixa, muitas vezes sem saber, né, o que você é, sem saber do próprio valor. É muito legal porque às vezes eu tive um atendimento desse de acompanhamento com uma moça que ela é brilhante, ela é engenheira, ela tem uma empresa e essas sessões eu gravo, né, e envio pro meu cliente, para minha cliente. E no primeiro atendimento, ela era uma pessoa. Aí no último atendimento eu falei assim: fulana, você já assistiu às suas gravações lá das nossas primeiras sessões? Você já viu como você mudou, até mesmo fisicamente? Aí ela, não. Aí eu peguei e falei assim, peraí. Aí eu peguei o arquivo e botei na tela para ela. Quando ela viu aquilo, ela começou a chorar, porque ela não acreditava. Ela falou assim, aquela era eu mesma. Foi uma questão de quanto tempo para essa transformação acontecer? Eu acompanhei ela durante 3 meses. Eram sessões quinzenais de acompanhamento. E aí, nesses acompanhamentos, eu entrava tanto com a parte comportamental e quando era necessário com algumas técnicas usando as cartas. Porque a gente tem algumas técnicas, né, que eu desenvolvi algumas técnicas de diagnóstico comportamental através das cartas. Muito legal. Então, assim, mudou. Fisicamente, ela era outra pessoa. Muito mais segura, muito mais estruturada. Sensacional. E paralelamente ao seu trabalho com as cartas, você é escritora. Sim. Conta essa parte, que tipo de livros você escreve, o que te inspira? Então, eu sempre gostei muito de ler, né? Eu sempre fui a rata de livraria. E desde criança mesmo. Sempre aquela nas imagens. Com o livro, né? E com o livro nas mãos. Eu sempre gostei muito de história. E aí, quando foi por volta dos anos 2000, na época do falecido Orkut, pronto. Tinha fóruns de discussão, tinha fóruns de discussão e tinha os fóruns de literatura e eu comecei a escrever ali. Então eu comecei oficialmente assim, escrever nos fóruns. A partir dali eu comecei a publicar, eu lancei meu primeiro romance em 2009 e eu escrevo essencialmente ficção histórica. Fui para Flip, inclusive participei de algumas mesas. Publiquei até o meu último romance, saiu em nesse período da transição de 2019. Aí depois eu me afastei um pouquinho mais por conta do trabalho com a cartomancia, porque aí eu me dediquei muito mais à cartomancia, né, do que aos livros. Então eu essencialmente escrevo ficção histórica. Hoje são entre contos, antologias e essa série histórica que eu escrevi, que é um trabalho bem mais robusto, exige muita pesquisa, são 9 obras publicadas. Uau, que legal! Para Flip, você já foi para Flip, nossa? Eu já fui com o pessoal, na época eu fui para uma mesa na Flip, não no palco principal, mas eu participei de algumas mesas na Flip também. Qual a diferença de você transformar a vida das pessoas com as cartas e com os livros, na sua opinião?
Com as cartas é muito mais palpável, é muito mais rápido. Você vê ali a cara da pessoa. Eu vejo o resultado, né? A literatura, ela vai ficar muito no campo da fantasia, ela vai ficar muito... vai depender da pessoa, né? E eu nunca tive, né? Embora os meus livros, eles trouxessem muito dessas histórias com superação e tudo mais, mas não tinha o alcance e a profundidade que as cartas trazem para a vida da pessoa. E quem for jogar com você as cartas, passar pelo seu atendimento, essa pessoa ela precisa ter uma crença? Não. Uma religião? Não tem nada a ver com misticismo, pelo que eu estou entendendo. Não, existem sim, pelo fato do Brasil ser um país muito diverso e muito sincrético, né? Quando essas cartas chegam no Brasil, né, a gente não tem uma documentação exata, mas assim, suspeita-se que vieram com a corte portuguesa. O primeiro anúncio que a gente tem de um conjunto de cartas aqui no Brasil é de 1853, se eu não me engano, e que chegam as cartas Lenormand aqui. E aí isso vai se misturando com a sabedoria popular e tudo mais. E durante um bom tempo, principalmente pelo Código Penal de 1890, a cartomancia foi considerada crime. Você poderia ser preso, houve uma grande perseguição no Brasil. Isso só foi cair efetivamente em 1940 com o Código Penal, mas ainda assim ela continuou sendo contravenção até 1997. A nossa profissão ela só foi reconhecida em 2002. E nesse caminho todo, vieram vários saberes se acumulando ali em cima, né? Porque foi como eu te falei, a tradição era muito oral, eu não tinha um corpo de saber formal. Né? Esse documentos, não tinha, era tudo muito disperso, e aí entrou, por exemplo, entidades que pertencem a culto de matriz africana, entrou tradições ciganas, né? Tanto que aqui no Brasil esse baralho, ele é conhecido principalmente como baralho cigano. Então, assim, misturou muito. E quando você vai para a internet, pelo fato da profissão ser reconhecida, mas não regulamentada, então, a princípio, qualquer pessoa pode pegar as cartas e dizer que é cartomante. E aí, aquele negócio, né? As pessoas botam o que quer dentro do balaio. Então, criou-se uma fantasia de que as cartas, a pessoa tem uma entidade, ou a pessoa é médium, ou a pessoa é vidente, adivinha, não na tem verdade nada é uma disso. estudiosa, né, dos símbolos. É um estudo do universo simbólico que conversa diretamente tanto com o meu inconsciente quanto com o inconsciente de quem está ali na minha frente. Gente, eu tô encantada, porque é sensacional. Uma mulher que empreende numa área tão desconhecida e que não é reconhecida, né, por muita gente ainda. Ainda não. Ainda tem muita gente com preconceito e você consegue transformar a vida das pessoas e sua própria vida. Sim. Que mensagem você quer deixar hoje nesse podcast? Em que patamar você tá como empreendedora agora e onde você quer chegar? Bom, hoje eu tô a gente está numa fase de rampagem, né? A gente acabou abrindo uma empresa, estruturando a escola. Sim. Então a gente está numa fase de expansão. Nós estamos trazendo, né, a FAPEL, que é a formação profissional. A gente vai abrir uma nova turma dela agora, porque a demanda é grande. Nós temos 2 cursos também que os alunos vêm pedindo muito, que aí sim esses 2 cursos vão para um lado mais místico, que vão ser o curso de magia com as cartas e o de magia ancestral, né? Que eu vou trazer um pouco das memórias das minhas ancestrais. Uau. E aí eu vou resgatar as minhas memórias indígenas, os saberes da minha bisavó, tudo aquilo que veio de linhagem para trazer para o curso. No âmbito da parte comportamental e das mentorias, a gente está lançando agora o 4D Code, que é exatamente um trabalho estruturado para quem está fazendo transição de carreira. Então a gente vai associar tanto os oráculos quanto a parte comportamental. E nesse ano agora a gente vai ter o primeiro congresso, né, de baralho Petit Lenormand
e baralho cigano, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Vai ser em formato híbrido e vai ser online e presencial no dia 5 de dezembro, se eu não me engano. E eu vou ser uma das palestrantes, porque eu sou também pioneira no uso da inteligência artificial aplicada ao estudo da cartomancia. Sensacional, que potência você é, parabéns. Obrigada. Quero que você deixe suas redes sociais, por favor, Dri, antes de ir embora. Eu gostaria de ficar aqui a tarde inteira com você conversando, tirando cartas. Eu quero muito aprender, até acho que é uma ferramenta que a gente tem nas mãos, né? É uma bússola, de fato, né? Para você tomar decisões, para você enxergar melhor a vida de outra maneira, né? De uma maneira até mais lúdica, talvez. Sim, sim. Eu falo assim, nunca despreze aquilo que você tem como hobby, porque se você der estrutura e método, você pode transformar isso numa carreira. Como eu transformei as cartas numa carreira. Você pode me encontrar no Instagram, Dri_Conde_, TikTok Dri Conde, e YouTube também, como Dri Conde, eu tenho um canal no YouTube. Eu tô em todas as plataformas. Eu tenho um podcast no Spotify, que é o Na Casa do Baralho, em que eu trago, né, algumas análises e tudo mais. Tem um canal dentro do WhatsApp, que é o Dri Conde. E agora eu tô na plataforma no Substack trazendo artigos sobre o Petit Lenormand e a história dele. Você é uma grande contadora de histórias, uma grande comunicadora. Estou aqui diante de uma mulher que transformou a própria vida, que transforma a vida de outras mulheres, que devolve a dignidade, como eu falei, para mulheres que estão aí em transição de carreira. Dri, espero muito te rever em breve, espero que a gente faça muitas coisas juntas, mais entrevistas, que a gente troque muitas informações e consiga levar luz, né, para as pessoas que estão precisando. Obrigada pela sua presença. Obrigada, prazer enorme, prazerzão. Obrigada. Dri Conde é o nome dela, ela que é uma cartomante profissional, terapeuta comportamental. O Viver e Empreender fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.